Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estar na sua presença e também de meditarmos na sua palavra gloriosa. Então, eu gostaria de convidá-lo agora para nós fazermos uma oração de agradecimento a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por estar na tua presença na noite deste dia. Abençoa-nos agora em tudo que nós vamos fazer. Sê conosco. Abençoa cada um dos teus filhos que já estão aí conectados conosco e também aqueles que porventura ainda virão. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los primeiramente para uma leitura que está na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, e vamos ler aqui o versículo número 1. Colossenses, no capítulo 3, e o versículo número 1, que nós lemos assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra ou à direita de Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos irmãos que estão na cidade de Colossos. E esta igreja, ela estava recebendo influência de falsos ensinadores. Havia ali alguns falsos ensinadores ensinando heresias como culto aos anjos, superstições ou mistura de fábulas judaicas com cristianismo e coisas da lei, como guardar dias, meses e anos. Então, diante de todo esse perigo doutrinário, o apóstolo escreve, ele vai orientá-los para que ficassem cada vez mais firmes em Cristo, nos ensinamentos apostólicos, e não dessem lugar àquelas fábulas, àquelas histórias mentirosas daqueles falsos ensinadores. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, do versículo 1, ele diz, portanto, é por isso que entra essa palavra, portanto. Ele vai aqui dar como uma conclusão ao assunto que ele estava dizendo com respeito a eles ficarem firmes em Cristo e deixar para lá os falsos ensinamentos. Então ele diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, a nossa meditação nessa noite é a respeito desse conselho do apóstolo e as orientações que ele vai dar aqui em grande parte desse capítulo 3. Amém? Será o nosso assunto nessa noite. Porém, nós vamos dar uma paradinha agora, porque nós vamos ouvir um cântico. Nós vamos aproveitar aqui
uns minutinhos para a parte dos louvores. Aí depois a gente continua. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu não estou vendo no momento, eu não estou vendo aqui nenhuma das nossas irmãs que cantam, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui, mas pelo menos eu não está aparecendo aqui para mim nenhuma das irmãs que louvam o nome do Senhor. Então, diante disso, nós vamos dar continuidade. Então, observe, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, observe, o Paulo, não é que ele está duvidoso se aqueles irmãos haviam ressuscitado com Cristo, ou se eles haviam realmente nascido novamente em Cristo. Não há dúvida nele. O que ele está dizendo é afirmando que, uma vez que eles já haviam ressuscitado com Cristo, através do quê? Através da conversão ao Evangelho, através do novo nascimento. Então, se eles já haviam ressuscitado com Cristo, eles deveriam buscar agora as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E, meus amados, é isto que também deve estar no nosso coração. Nós também devemos buscar as coisas que são de cima. Nós também devemos ter um desejo no nosso coração de mais e mais nos aproximarmos de Deus e da sua palavra, das suas coisas. E ele é claro, ele diz assim, onde Cristo está sentado à direita de Deus, ou à destra de Deus. Então observe que uma vez que Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus, está à direita de Deus, e nós cremos nessa realidade bíblica, então nós temos que buscar as coisas que são de cima, coisas de Deus, coisas espirituais, coisas que fazem bem à nossa fé, à nossa vida devocional, à nossa vida piedosa. E ele diz assim, olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ouviu que interessante? Ele diz que devemos pensar, ter a nossa mente nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, essa afirmação dele, que nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo Jesus, ele está querendo dizer que por causa da nossa fé em Cristo, da nossa decisão de servirmos a Cristo fielmente, nós morremos para as coisas dessa vida. Mas claro, para as coisas pecaminosas. Nós estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para tudo aquilo que é contra Deus e a sua palavra. E nós temos que nos considerar mortos para o pecado. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e pela fé nós morremos com ele. Então Jesus, ele também morreu para o pecado, muito embora nunca tivesse pecado, mas nós pela fé morremos com ele. E se nós morremos com ele, nós já estamos mortos. Olha aí. Então devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Nós já estamos mortos para o pecado. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus amados, a nossa vida, a minha, a tua,
a nossa vida, ela está escondida, não é? Com Cristo em Deus. Então agora nós vivemos para Deus. Então nós temos que ter esse entendimento que a vida que nós vivemos agora, né? Desde que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós vivemos para Deus, quer dizer, para agradar a Deus. Então, como crente que nós somos, não há mais motivo para estarmos com a nossa mente nas coisas terrenas, coisas que não edificam a nossa fé. Então, o crente não tem que estar preocupado em mudar sistema social. O crente não tem que estar se envolvendo em passeatas, em tumultos, não é? O crente ele tem que viver para agradar a Deus. Claro que temos que ser honestos, temos que praticar boas obras, mas para quê? Porque nós somos de Deus e devemos ter uma vida que agrade a Deus. Então, para nós, os ditames da sociedade, para ser sincero, não nos interessa. Nós vivemos para Deus. Nós servimos a um Deus vivo. A ética bíblica, não a ética desse cristianismo caricatura que nós assistimos, mas a ética bíblica, ela é elevadíssima. Ela está muito acima do que é politicamente correto que os homens chamam. Nós servimos a Deus. A Bíblia é o nosso manual de vida. Agora, o que deve nos interessar é o que Deus diz, que é coisa do céu, que é coisa de cima. Então, quanto à nossa vida, ou seja, quanto ao nosso desfrutar das coisas dessa vida, a nossa vida agora ela está escondida com Cristo em Deus. Até quando? Até que Ele volte. Olha, quando Cristo, que é a nossa vida, você está vendo? Quando Cristo, que é a nossa vida, a nossa comunhão com Cristo, ela é tão estreita que nós somos participantes dele. Ele é a nossa vida. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, quando da vinda de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, se estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontrar o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Então, a nossa vida agora, ela tornou-se em Cristo. A Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. Então, nós e Cristo somos uma pessoa. E nós temos que viver para Deus, porque o nosso viver, a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Então, diante dessa realidade, nós temos que viver para Deus. Então, não adianta você querer ser crente e estar misturado com as coisas do mundo. Você está perdendo o teu tempo. Não adianta ser crente e ser um ativista de A, B, C. Não adianta ser um ideologista. Você tem que ser crente. O que Deus precisa neste mundo é de pessoas que busquem as coisas que estão em cima. Você está entendendo bem? Então, ser crente, não é? É ter esse envolvimento com Cristo. Só quem é convertido entende isso, porque isso é coisa do céu, isso é coisa de cima, não é? E tudo isso até que Jesus venha. Porque a esperança do crente é a vinda de Jesus. Crente que não tem a vinda de Jesus como a sua esperança plena, ele não é crente. Ele é religioso. Religioso por religioso, o que mais tem é religioso. E Deus precisa de crentes. Certo? Bem, então, uma vez
que nós já ressuscitamos com Cristo e agora estamos buscando as coisas que são de cima, pensando nas coisas que são de cima, então algumas atitudes devem ser reais em nossa vida. É o que ele vai dizer no verso 5. Olha, mortificai, pois, olha o pois aí, ó, diante do que Paulo diz, que nós estamos agora em Cristo e devemos viver para Ele, já ressuscitamos com Ele, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre... Ora, nós estamos em Cristo. Agora, os nossos membros, quer dizer, o nosso corpo, ele está sobre essa terra. Então, nós temos que agora mortificá-los. Como? Mantê-los adormecidos, mantê-los neutralizados, mantê-los desestimulados em relação a quê? Em relação ao pecado. Então, em relação às coisas pecaminosas, nós temos que ter um controle sobre nós mesmos, porque o pecado se manifesta através do corpo. Então, nós temos que ter um cuidado pessoal com a nossa mente, nossas atitudes, que se manifestam através do corpo, dos membros. Então, Paulo diz, olha, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é idolatria. Viu? Prostituição, impureza, o apetite desordenado, que nada mais é do que a gula, a vil consciência, que são desejos pecaminosos, a avareza, que é o amor às coisas materiais, que é a idolatria, né? Nós temos que mortificar os nossos membros, aqui é mente, corpo, para evitar que haja um incorrer nesses pecados, que haja envolvimento neles. E por quê? Paulo explica, olha, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, uma pessoa que se entrega à vida de pecado, que deixa o seu corpo ser usado pelo pecado, que se coloca a serviço do pecado, ele vai receber a ira de Deus. Por quê? A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Você entende? E Paulo faz uma observação por que o cuidado deve ser realmente redobrado. Olha, nas quais também, quer dizer, nas quais que ele diz nas coisas pecaminosas, em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Tá vendo? Então, em outro tempo, é o tempo da nossa incredulidade. E esse andastes aqui é as nossas atitudes, é a forma de vida, quando vivíeis nelas. Então, antes de sermos crentes, nós vivíamos envolvidos no pecado que há neste mundo, em maior grau ou em menor grau, mas a Bíblia é clara, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, nós também, antes da nossa fé, nós vivíamos escravizados pelo pecado. Mas agora não deve ser assim. Então ele diz assim, mas agora despojai-vos também de tudo. Observe que agora nós deve haver um despojamento de tudo que é ruim, né? Na realidade, deve haver um trocar de roupa. Despojar isso é tirar a roupagem velha do pecado.
Aí Paulo cita, olha, da ira, você percebeu que são obras da carne? Da cólera, da malícia, malícia aqui é maldade, da maledicência, entendeu? Das palavras torpes da vossa boca, aqui está incluso palavrão, palavras pesadas, maledicência, o amaldiçoar as pessoas, as situações. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A mentira, tá vendo? Então, a mentira, o engano, é totalmente parte de uma roupagem velha, de um mundo pecaminoso. Então, o crente não deve acobertar, cultivar, apoiar, manter a mentira na sua vida. Não deve. Por quê? Porque nascemos de novo. Já ressuscitamos com Cristo. E para buscar as coisas que são de cima, nós temos que abandonar essas coisas ruins que são de baixo, que são terrenas, não é? E ele diz, e vos vestistes do novo, quer dizer, nós agora em Cristo, nós somos uma nova criatura, uma nova natureza, né? E há uma renovação para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então esse novo homem que está na nossa vida, ele foi criado por Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que viver uma vida de renovação. Entendeu? E essa nova vida, ela não há discriminação. É para todo aquele que crê. Ora, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Tá vendo que bonito? Então, essa nova vida, ela está disponível a todo aquele que crê, independente da nação, independente de ideologia, sabe? É uma nova criatura em Cristo Jesus. É tudo novo. A nossa mente ela deve ser renovada, para a gente não ficar perdendo tempo com questões próprias de quem vive neste mundo. As gerações passam por essa vida tentando consertar o mundo. E eles não conseguem. Entendeu? A maldade, a mentira, tudo que é ruim que há no mundo, existe por causa do pecado, vai continuar existindo até o dia que se cumpra tudo o que Deus tem para fazer nessa vida. Você está entendendo? Então nós que somos crentes, a mudança deve acontecer em nós. Entendeu? Não tente mudar as coisas à sua volta. A mudança deve ocorrer na tua vida, no teu coração, pelo poder do Evangelho. Então, nós temos que nos despojar dessas coisas ruins, a mentira, de tirar essa roupa suja e vestir uma nova roupagem, uma nova roupa que é própria do homem novo, criado em Cristo Jesus. E nós podemos ver essa nova roupagem no verso número 12. Olha o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha como Paulo se refere a nós. Eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus quer dizer escolhidos por Deus, santos, separados para Deus, e amados de Deus. Tá vendo?
Revesti-vos, pois, como que? Como que somos eleitos de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é escolhido de Deus. Você é separado para Deus. Você é um amado de Deus. Então não pode estar na tua vida, nem na minha, nem na nossa, uma roupagem mundana. Entendeu? Essas impurezas, essa ira, essa cólera. Isso é a roupa suja. Despojai-vos. Observe que parte do desejo do nosso coração. Esse negócio de ser santo tem que partir do coração do crente. Você está entendendo? Cada um, pessoalmente, na presença de Deus, para desfazer essa roupagem velha e se vestir da roupagem nova. Uma roupagem que condiz a nova vida que temos em Cristo. E qual é essa roupagem? Está aqui, olha. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Entendeu? Misericórdia no fundo do coração. Não é estranho, não, é entranha de misericórdia. Temos que ser misericordiosos. Deus é misericordioso. E se somos seus filhos, espera-se misericórdia de nós também. De benignidade. Benignidade. Sentimentos bons devem envolver o nosso coração. Humildade. Humildade. Aquele sentimento de que somos dependentes de Deus. Humildade vem de humus. Humus é terra, pó. Não somos nada. Essa é a realidade. Em Deus, nós somos os seus filhos. Não é? Mansidão. Está vendo? A humildade junto com a mansidão. Não sei se você está percebendo, mas aqui nada mais é do que o caráter de Cristo em nós. É o fruto do Espírito Santo. É isto que o Espírito Santo quer formar na minha vida e na tua vida. O Espírito Santo não quer que eu saia correndo dentro da igreja, venha para lá e para cá e fique nisso. Uma corridinha hoje, amanhã, um pulinho aqui e ali, é aceitável. Agora, se não houver essa roupagem aqui de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, tudo mais é coisa exterior. É carne, né? E Deus não quer isso, tá? E isso envolve algumas atitudes. Olha, verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Tá vendo que interessante? Deve haver esse suportar um ao outro. E deve haver esse perdoar um ao outro, se algum tiver queixa contra outro. Na realidade, não deve haver queixa de um contra o outro, mas se houver, o perdão deve existir, né? O suportar deve existir. Observe que se fôssemos perfeitos, ninguém precisaria suportar o outro, né? Mas ele pede para suportar e também ele pede para perdoar se algum tiver queixa. Não era nem para ter queixa, para início de conversa. Não era nem para você ter queixa contra alguém, nem eu. Mas, se houver, que haja o perdão. Perdão. Não é? E Paulo dá um exemplo de como deve ser esse perdão. Olha, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Está vendo que bonito? Qual foi a atitude de Cristo em relação às nossas ofensas? Porque pecado é ofensa. O que Cristo fez quando nós cremos na sua palavra? O que ele fez? Ele nos perdoou. Assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. Ele não me perdoou? Ele não te perdoou? Ele não nos perdoou? Então nós devemos estar prontos para perdoar o irmão em Cristo. Não é verdade? Agora, sem essa roupagem, essa benignidade, essa mansidão, aí fica difícil para suportar, para perdoar. Nós temos que nos revestir dessa veste que é nada mais é do que um novo homem, não é verdade? E ele diz assim, olha, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor. O amor, ele fecha com chave de ouro, né? Que é o vínculo da perfeição, entendeu? O amor, o amor, ele vai aperfeiçoar tudo. É o amor, não é? E mais, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Olha que profundidade, ó. Nós fomos chamados para a paz de Deus em um corpo, que é a igreja. Não há crentes individuais em relação à vida cristã. A igreja é um corpo. Existe a individualidade, a responsabilidade pessoal, mas o plano de Deus é crente ajudando o outro, trocando experiências. A igreja é um corpo. Somos membros de Cristo, mas também somos membros uns dos outros. Tá bem? Então, essa paz, nós fomos chamados para essa paz. Porém, fomos chamados em um corpo. Domine em vossos corações. Viu? Então, essa paz, ela deve dominar o meu, o teu, o nosso coração. Entendeu? Então, quem ama Deus, ama o irmão em Cristo. Quem ama Deus, ama a igreja. Quem está na luz, como Deus está na luz, ele tem comunhão com a igreja. Entendeu? Você em Cristo, você tem relação com o teu irmão em Cristo Jesus. Bem, e sede agradecidos. Olha que bonito. E sede agradecidos. Agradecido por tudo. Tudo que Deus permite é para o nosso bem. Nós confiamos em Deus. E ainda que alguma coisa pareça estranha, mas Deus, ele é fiel. Deus é fiel para conosco. Tá? Então, meu irmão, sede agradecido. Minha irmã, sede agradecida. Sejamos agradecidos a Deus por uma salvação tão gloriosa. Olha o que ele diz em relação à palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente. Aqui não é temporar a palavra, tá? Aqui é alimentar-se da palavra, é aceitar a palavra, é aplicar a palavra à própria vida, é ouvir, guardar, meditar, saborear, sim, deixar a palavra envolver a nossa vida. Abundantemente, entendeu? Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha que bonito. A ideia aqui é eu envolvido pela palavra de Deus na minha vida. Você envolvida pela palavra de Deus na tua vida. O nosso relacionamento será uma admoestação, será um ensino uns aos outros através da palavra, os cânticos, tudo que fizermos juntos, que a palavra estando em mim e em você, tudo isso vai gerar uma edificação poderosa para a nossa vida. E devemos cantar ao Senhor, cantar ao Senhor com graça em vosso coração. Não é cantar para passar o tempo, cantar com graça, agradecido a Deus.
cheio de Deus na vida. E ele diz assim: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quer dizer, e quanto fizerdes, esse quanto fizerdes significa que tudo, qualquer coisa que fizermos, seja por palavras nossas ou atitudes, deve ser feita em nome de Jesus. E por ele devemos dar graças a Deus Pai. Que coisa maravilhosa. Então, meus amados, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e eu sei que você é crente, você já ressuscitou com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra ou à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Meus amados, enquanto o Espírito Santo ele vai aplicando esta palavra ao meu e ao teu coração, eu acho que dá para a gente ouvir um cântico. Nós vamos ouvir um cântico agora. Vamos ver aí, né, se as nossas irmãs... Está aqui, ó, a nossa irmã Rosimeire. Vamos ouvir a irmã Rosimeire louvando o nome do Senhor, enquanto o Espírito Santo vai aplicar. Eu e o teu coração. A paz do Senhor a todos os irmãos. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem responder, Senhor, e o trovão e o mar erguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, responder. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Meus amados, parece que a conexão, tivemos um probleminha de conexão. Parece
Parece que a conexão da nossa irmã caiu. Houve algum probleminha lá. Mas nós estamos na presença do Senhor. Eu estou dando uma olhadinha aqui e eu não estou vendo. Eu estava vendo se teria mais uma de nossas irmãs que cantam, mas eu não estou vendo não. Mas de qualquer forma, graças a Deus, amados, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Guarde essa palavra no teu coração, né? E não se esqueçam que amanhã, às 9h45, nós estaremos fazendo a nossa manhã de oração. Como é que funciona isso? Bem, nós oramos das 9 às 9h40 aproximadamente, cada um na sua casa. Nossa oração ainda não é presencial na igreja, tá? E às 9h45 nós fazemos uma live encerrando o período de oração, ouvindo os cânticos e meditando uma palavra da parte do Senhor. Amém? Então eu te agradeço por hoje, por você ter participado, por você ter ouvido a palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe, Deus te ajude, que você tenha uma noite na presença do Senhor e até amanhã pela manhã, se Deus quiser. Tá bem? Então nós vamos orar agora, né? Eu vou orar aqui porque às vezes eu peço para alguém orar, ele tem dificuldade, né, de conexão, então para evitar isto, você me acompanhe, tá? Meu Deus, eterno Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Abençoa agora cada um dos teus filhos, usa de misericórdia, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele seja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tenha uma noite na presença do Senhor. Amém.